Tem que comprar um microfone. Já sei que tem algum zumbidinho aí. Eu quero falar com os senhores sobre experiência de vida, algo que eu aprendi com o tempo. Nos anos 70, eu comprei um sistema de som da Sanyo. Era o GXT 4545K, que era esse aí que você está vendo. Ele vinha com uma cápsula cerâmica. A cápsula aqui era cerâmica, era um material cerâmico. Tinha uma saída de mais ou menos 200 milivolts. E, portanto, o amplificador que recebia essa cápsula, os estágios amplificadores, não tinham lá muita acessibilidade. Como não tinham lá muita acessibilidade, não captavam muitos ruídos magnéticos do sistema. Esperava encontrar aí 200 milivolts, então um campo magnético, por exemplo, do transformador que estava dentro desse gabinete de madeira, eu acho que na época ainda era compensado, encapado com plástico adesivo. Vagabundérrimo esse negócio. Nossa, muito vagabundo. E os campos magnéticos do transformador não afetava a circuitação porque, pela distância que ele tinha em relação aos estágios amplificadores, chegava lá alguns poucos milivolts, e o amplificador estava preparado para receber 200 milivolts, então ele praticamente ignorava aquele zumbido que era proveniente de 65 do campo magnético do transformador, que estava ligado à rede da frequência 60 Hz, então tem né, da própria rede. Da própria rede, né? Bom, eu comprei esse aparelho e vocês veem como é que a experiência de vida vai ajudando. Agora mesmo vai ajudar no caso do Marins, que está com problema de zumbido na nave interplanetária dele, no cruzador galáctico sônico dele que ele fez, aquele equipamento interessante, aquele possante que ele fez. Vocês devem ter visto o vídeo por aí, vocês do canal, né? Que está chegando agora, não vai entender porra nenhuma. Puxa a cadeira, meu amigo, assiste aí umas centenas de vídeos para você se ambientar aí, vai, puxa uma cadeirinha, senta seu bambuzinho aí, amiguinho, seja bem-vindo. Então você veja, agora identifique-se, viu? Senão a sua vida aqui nesse canal vai ser muito curta, hein? Com foto de frente, visível, sem óculos, coloque seu nome de família, senão, meu amigo, bloqueio. Não quero amigo não identificado. Se você tem algum motivo para se esconder, vá se esconder em outro lugar. Aqui não. Nesse canal não. Então vamos lá. Eu modifiquei esse sistema. Esse sistema já era incipiente ao início da negociações com a China para a transferência das fábricas para a China. Era uma montagem porquíssima por dentro, um lixo, as peças todas tortas, uma imundície, resina para tudo quanto é lado, cera para evitar vibração de fio, gotas de cera. Olha, um negócio nojento. Saída dele com os integrados da Sanyo, STK, 25 watts RMS por canal. O som era gostosinho, mas essas teclas de plástico eu sabia que iam quebrar. Só quando você apertava essas teclas do cassete que elas já vergavam, quer dizer, coisa feita no Brasil, pega o mesmo plástico que faz caneca de plástico e que faz balde e bota em tecla de amplificador. Isso não funciona, cara. Tecla de amplificador tem que ser resistente. De um plástico super especial, então de metal, mas eu botava uns plásticos aí que eu sabia que isso ia quebrar. Eu tinha o maior cuidado, mas você, cada vez que apertava essa tecla, às vezes você sentia ela curvar. E então eu fiz modificações, eu quis colocar aqui uma cápsula magnética. A cápsula magnética, ela tem uma saída, tinha uma saída de 5 milivolts. Então você repara que é 80 vezes, né, menor do que a cápsula cerâmica original. Então eu tinha que ter um pré-amplificador. Eu montei um pré-amplificador com 4 transistores que tinha equalização RI a A, adequada às cápsulas magnéticas, instalei dentro.
E liguei e danou-se. Porque o motor do toca-disco, ele induzia um campo magnético violento que atravessava essa base metálica preta do toca-disco, chegava ao braço, o braço tinha uns fiozinhos trançadinhos, que nem blindado era na época, era um fiozinho enroladinho no outro, que era para 200 milivolts, tudo bem, qualquer merda serve para 200 milivolts, porque 200 milivolts você não tem esse campo magnético nessa intensidade numa residência. A fiação elétrica das paredes não induzem 200 milivolts nunca. Então até fiozinho desencapado mesmo, enroladinho, sabe, torcidinho serve. Aí começou a confusão, e eu botava fios especiais blindados aqui dentro e não conseguia resolver o problema. Rapaz, era por causa do motor síncrono, assíncrono, pô, droga do motor. Era um motor ligado direto aqui, este aqui, ligado direto nos 110 volts. Olha aqui a bobina dele desencapada, tá vendo? Era essa coisa aqui. Aí quando se ligava ele era pior ainda. Aí você desligava. Aí era do transformador. Quando se ligava o motor. Olha, era uma confusão danada. Tá vendo o fio aqui semi-desencapado aqui, ó? Aqui que levava o som, repara. Trazia o som da cápsula magnética do braço. Olha o fio desencapado, ó. Nessas tomadas aqui entrava 2 tomadas RCA que levava o som. O resto do sistema, pro 3 em 1, o resto do sistema, mas do braço, olha. Do braço vinha esses fiozinhos aqui desencapados, olha aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Olha só, isso aqui, ó. Isso aqui. Quando conexões de áudio, que vão para potenciômetro, no caso do Classic, entrada de som, ou as conexões de potenciômetro, entrada de som, tem que ser tudo com cabo blindado. Com fio blindado, com a terra ligada na terra, com a malha ligada na terra. Senão capta todo o zumbido da rede e entra pelo fio. Mas é claro. É claro. Eu fiquei doido. Como é que eu acabei resolvendo esse negócio? Primeiro eu mandei fazer, um amigo lá, eu trabalhava na época no Senai, o cara era ajustador mecânico, torneiro mecânico, e faz uma caixa metálica, uma carapaça de chapa de 2 milímetros de espessura, e encaixei nesse bloco quadrado desse motor para o campo magnético ficar bloqueado. Não funcionou, diminuiu, mas não funcionou. Porque o metal do motor encostava na chapa metálica da caixa quadrada que eu fiz, da caneca metálica que eu fiz para cobrir esse negócio. Aí o que eu fiz? Pedi ele que fizesse uma caixa metálica maior, com a folga em todos os lados. Aqui, folga aqui, aqui, aqui e aqui, nos 4 lados. 1, 2, 3, 4 e a parte daqui também. Aí colei borrachas brancas de apagar aqui, 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 na caixa metálica e aqui. Aí encaixava a caixa metálica sem ela ficar aterrada, porque ela quando ficava aterrada, mesmo com o fio terra ligado nela, não tinha jeito, o zumbido passava. Quando eu fiz a caixa metálica completamente isolada eletricamente do sistema, sem estar aterrada, apenas como uma carapaça de metal, eu consegui resolver finalmente o problema desse som, problema que eu criei naturalmente, né? Porque eu fui modificar por cápsula magnética que tinha uma qualidade sonora superior, né? Isso era uma porcaria esse sistema, olha. O mecanismo é esse plástico aqui, tá vendo? Aqui pintado de prateado. O pessoal era tão pouco que economizava até o acabamento prateado, aqui, até o plástico cinza vagabundo. Plástico vagabundo, cara. Mesmo plástico que hoje em dia você acha em cabide. Vagabundo. Essa montagem porca, tá vendo? As peças todas tortas. Olha aqui, olha. Essa montagem que parece chinesa. Eu vi o início do japonês fazer as coisas toda porcaria nos anos 60 também. Depois ficou aquele poderio. E o chinês eu vi como começou nos anos 70 aqui, ó. E que hoje é o poderio. Mas eles começavam assim, fazendo essas merdas que você vê, ó. As peças todas tortas, tudo desalinhadas, os fios todos desencontrados. Tá vendo? Essa tecla tinha esse comprimento todo e entrava aqui, esse pinguelinho aqui, ó, fininho.
Esse negócio fininho é para quebrar, rapaz. Olha, pequenininho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse treco aqui fazia uma força danada, cara. As minhas começaram a ficar gastas aqui. Eu tava vendo a hora que esse negócio ia partir nesse ponto aqui, plaque. Aqui acho que já tá tudo rachado, olha aqui, ó. Olha a rachadura, tá vendo, ó? Você tá vendo aqui, cara? Olha. Era muito, muito, muito vagabundo. Então, vocês reparem o que a experiência de vida, ela realmente ajuda muita gente. Olha aqui, 100 watts de consumo. Metade do consumo é mais ou menos 60%, né? 60 watts aqui era mais ou menos de som. Mas tem que considerar que tinha lâmpada de painel, motorzinhos, motor de toca-disco, motor de tape deck. Tudo isso entra na jogada. Você pode cair isso aqui para 85 watts. 60% de 85, eu ganho 50 watts. 25 RMS por canal e está acabado. 25 de som por canal e está acabado. Tá vendo? Zona Franca de Manaus. Aqui já começava a putaria, já começava a trazer coisa de China. Isso era anos 70, bicho. Já começou a sacanagem aqui. Isso era um plástico vagabundérrimo que revestia o aparelho. Aqui parece que era compensado. Parece que esse não era aglomerado. Era compensado. Isso aqui é a traseira do aparelho. Então eu queria comentar com vocês com relação ao campo magnético, zumbido. Uma das causas é o campo magnético transformador. E é fácil você verificar. Você puxa a tomada do transformador, como os condensadores continuam carregados com energia e o som está e o amplificador está sem sinal entrando, quando você puxa a tomada, se o zumbido é por conta do campo magnético irradiado do transformador, quando você tira a tomada, ele some, ele silencia imediatamente quando você puxa a tomada. E você vai ver que é campo magnético. Agora, pode ser campo magnético também de fios correndo em paralelo, fio de força, de eletricidade, 110, 220 volts, não pode correr paralelo com cabos de som de jeito nenhum, porque ele induz zumbido. Ele tem que cruzar em 90 graus. Ele não pode correr junto, paralelo, não pode correr junto de jeito nenhum. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Repara, isso aí era anos 70, eu tinha o que, 18, 20, 22 anos, mas eu já tinha muita experiência, mas mesmo assim você repara as encrencas que a gente vai encarando e com isso a gente vai aprendendo. Só se aprende fazendo, amigos, só se aprende fazendo. Um abraço.